A Bíblia em 100 dias com o pastor Fábio Bentes. Olá, seja bem-vindo ao nosso propósito de atravessar a Bíblia em 100 dias. A gente poder conhecer as histórias mais representativas, as mais significativas da Palavra de Deus, para que a gente possa aprender com elas, para que elas possam transformar o nosso coração. Eu sou o pastor Fábio Bentes, a gente vai estar junto, se Deus quiser, pelos próximos 100 dias. Já te aviso que a gente vai postar as mensagens de segunda a sexta, tá bom? Aos sábados e domingos, a gente não vai ter a postagem das mensagens. A gente está no dia 1, eu vou começar esse propósito com a história da criação. Você vai encontrar essa história no livro do Gênesis, nos capítulos 1 e 2, tá bom? O livro do Gênesis, pessoal, é o primeiro livro da Bíblia. Ele começa com uma das afirmações mais relevantes que já foram feitas, talvez a afirmação mais relevante que já tenha sido feita em toda a história. Nós vamos ler lá o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa afirmação, pessoal, carrega a verdade de que todas as coisas existem por ordem de Deus, que é o Criador e é o soberano do universo. E essa afirmação vai dividir a história em dois grupos: aqueles que creem nela e que se sujeitam à soberania de Deus, e aqueles que não creem nela e que não se sujeitam à soberania de Deus. E no primeiro capítulo da Bíblia, a gente pode encontrar uma narrativa ordenada de como, dia após dia, Deus foi criando todas as coisas, desde a luz até os organismos complexos dos animais. E Deus também criou o ser humano. O texto bíblico conta que no sexto dia, depois de ter criado todas as outras coisas, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Ele criou o homem, criou a mulher e deu a eles a ordem de se multiplicarem, de encherem a terra e de sujeitá-la, dominando sobre todos os demais seres vivos. E o texto bíblico conta que no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que ele havia feito, que ele abençoou e santificou esse dia. E tem uma expressão que vai se repetir a cada nova intervenção de Deus durante os dias da criação. E a expressão é: e Deus viu que isso era bom. De fato, pessoal, quando a gente olha para a obra das mãos de Deus, a gente precisa concordar que ela é muito boa, que ela é incomparável. E continuando a falar a respeito da criação de Deus, no capítulo 2 do Gênesis, a gente pode encontrar mais detalhes a respeito de como Deus criou o homem e a mulher. Quando Deus trouxe todos os animais para que o homem desse nome a eles, não tinha nenhum ser que fosse correspondente ao homem. Então Deus criou a mulher. Ele fez o homem cair em um sono profundo, ele tomou uma das costelas do homem, ele fechou aquele lugar e a partir da costela do homem Deus formou a mulher. E a última informação que a gente tem no capítulo 2 do Gênesis é que o homem e a mulher estavam nus e eles não se envergonhavam disso. E a gente vai aprender na história de amanhã o que aconteceu que fez com que isso mudasse. E antes de trazer aqui um ensinamento a respeito desse trecho da Palavra de Deus, ainda no capítulo 2 do Gênesis, eu queria destacar algo a respeito do Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi o lugar onde Deus colocou o homem e a mulher para eles viverem. Nesse jardim, Deus fez brotar todo tipo de árvore, árvores bonitas para serem apreciadas, árvores frutíferas que iriam produzir alimento para o homem e para a mulher comerem. E Deus também colocou ali duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores, elas ficavam no meio do jardim. E Deus autorizou o homem a comer livremente de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a palavra de Deus para o homem foi a seguinte: se ele comesse do fruto da árvore do bem e do mal, ele iria morrer. E a gente não pode entender essa situação como se esse fruto fosse um fruto envenenado, como se fosse um fruto que iria fazer o homem cair duro assim que ele comesse. Não era isso, tá?
A gente vai aprender amanhã que a morte que o homem iria experimentar se comesse daquela árvore seria a morte espiritual, fruto da desobediência, aquela produzida pelo pecado, e que aí sim, posteriormente, iria produzir a morte física. Então o alerta de Deus não foi em relação a uma morte imediata, como poderia imaginar alguém que lê o texto sem conhecer o resto da história, mas uma morte muito mais complexa que diz respeito à essência do ser humano. Mas vamos lá, povo, dos ensinamentos que esse trecho tem para nós, qual que eu gostaria de destacar hoje? Essa história da criação, Gênesis 1 e 2. A Bíblia ensina, pessoal, que Deus criou todas as coisas. E como eu já esclareci, isso acaba determinando uma divisão na humanidade. Aqueles que creem nisso e que se sujeitam ao Deus, Criador de todas as coisas, e aqueles que não creem nisso e que não se sujeitam ao Deus, Criador de todas as coisas. Tem pessoas, pessoal, que acham que o universo é fruto do acaso total. Mas é o seguinte, nos Salmos, o livro dos Salmos está bem lá no meio da Bíblia, a gente vai encontrar uma afirmação de que não crer em Deus é uma insensatez. Lá no Salmo 14:1 e no Salmo 53:1, a gente vai ler o seguinte: diz o insensato no seu coração, Deus não existe. E a gente tem de concordar que qualquer ideia diferente dessa, de que Deus criou todas as coisas e que Ele é o soberano do universo, não consegue se sustentar. Olha só, imagine se um monte de pedaço de madeira estiver boiando na água da praia, se esses pedaços de madeira podem se transformar em um barco. Isso é impossível, não é? Imagina se um monte de pedaço de ferro jogado numa garagem pode se transformar em um carro. É impossível, você concorda comigo? Se existe um barco, se existe um carro, é porque alguém intencionalmente fez o barco e alguém intencionalmente fez o carro. Da mesma forma, a matéria existente no universo não poderia ter se organizado de forma que os seres vivos, os ecossistemas, todas as demais coisas no universo viessem a existir e coexistir em harmonia. Isso é impossível. Se existe o universo e tudo o que existe no universo, é porque alguém intencionalmente criou o universo e sustenta o universo. E esse eu acredito que seja o grande ensinamento desse primeiro trecho da Bíblia. Ele nos ensina que quem criou todas as coisas foi Deus. Então hoje, como desafio, eu espero que a sua fé seja alimentada, seja fortalecida com a história da criação. Que você tenha sempre a firme convicção de que foi Deus quem criou todas as coisas e mais, que você descanse no fato de que Deus, além de ter criado, Ele está no controle de todas as coisas, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, a sua família. Mande o link do nosso grupo para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para que eles possam ter um contato com a palavra de Deus e ela